Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre o turismo no carnaval. No bloco anterior, o deputado João Pedro estava falando um pouco da revolta deles de não ver o samba sendo tocado num evento em Madrid, num estande do Brasil. O deputado Luiz Paulo estava ali em cócegas querendo falar alguma coisa. Pode porque falar. O deputado João Pedro fez uma afirmação que o Ministério do Turismo, a Embratur, tinham assumido um preconceito de ligar carnaval com o turismo sexual. Isto é um dos maiores absurdos que eu já ouvi no século XXI. Porque a libido do cidadão, ela funciona os 365 dias por ano. Não é o carnaval que faz um cidadão libidinoso procurar o turismo sexual. Claro que não. Senão, lendo as matérias de jornais de hoje, a gente tinha que fazer um grande guarda-chuva sobre o nosso país para parar a chuva e o sol. Porque nos jornais de hoje estão dizendo que o sol excita a atividade libidinosa. Então, por causa disso, nós não vamos mais divulgar o sol das nossas praias, o calor, etc. Né? Então, isso é um preconceito, é um absurdo. E fico assim, pasmo, como um órgão oficial do nosso país tem assumido uma questão tão preconceituosa. O senhor estava falando, a importância do carnaval, com certeza, é a nossa cultura, faz parte da nossa cultura, mais como uma manifestação nossa do que algo para o turista ver. Mas é inegável os lucros que a nossa sociedade tem com a vinda dos turistas para cá e com a divulgação da nossa festa. O senhor acredita, assim, que o senhor falou, existem várias festas, a escola de samba não para, realmente, tem os ensaios, tem as feijoadas, né? Isso sem falar, claro, na parte da responsabilidade social. Mas essas feijoadas, isso que acontece durante o ano, os senhores acreditam que é bem divulgado? Ou seja, nós poderíamos ter o maior número de turistas o ano inteiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por conta do carnaval? Evidente que sim. O que a gente precisa ter é um calendário organizado, divulgação. É preciso que o Estado tenha, enfim, a Prefeitura avançou um pouquinho nessa direção, de ter um mínimo calendário, saber que na quadra do Salgueiro, ou vai ter uma roda de samba não sei aonde, porque o turista, ele mudou. O turista quer se misturar, ele quer ter experiências que não tem no seu país, na sua cidade, no seu dia a dia. Ele quer viver uma experiência diferente. E para isso, ele precisa entrar na vida das pessoas, o que tem de diferente. Então é preciso de divulgação. Hoje em dia, enfim, a internet precisa nos auxiliar a costurar isso, a se ter um roteiro dos programas típicos do Rio de Janeiro. Então é preciso ter organização, você ter um calendário apropriado, direito, enfim, porque o turista, antigamente, ele vinha blindado. Ele só fazia programa, enfim, do ônibus, entrava no ônibus, saía. Não. Hoje em dia, ele quer se aventurar a conhecer outras realidades. E nós somos ricos pela nossa cultura, pelo nosso esporte, enfim, pelas nossas características de roteiros magníficos que não são aqueles roteiros do passado. Então nós temos que estar preparados para atender a essa demanda nova que o turista exige. Sim, porque eu estou falando isso porque assim, não tem coisa mais frustrante, já aconteceu comigo, das pessoas não conhecerem a tua cultura, não saberem, aí toca qualquer música, essas músicas em castelhano, e a pessoa acha, lá fora acha, Brasil, acha que é coisa de brasileiro. Eu fiquei olhando e falei, gente, nós temos muito mais conhecimento, acho que das demais culturas, do que de muitos países que são desenvolvidos têm da nossa. Então isso é um pouco frustrante, você ir lá para fora e perceber que algumas pessoas confundem a tua música, confundem a tua origem. Realmente é um pouco frustrante isso. No início meu sentimento era esse. Mas depois eu comecei a perceber que essas pessoas que acham isso, elas são profundamente incultas. Porque o que tem de gente inculta na Europa, nos Estados Unidos, não é pouca, não é muita gente. Muitas vezes ter poder aquisitivo não simboliza ter cultura. É muita gente inculta que não sabe, né, nem aonde é a América Latina. Só tem notícia do que é o seu próprio país e, quiçá,
algumas capitais europeias. É capaz de confundir Ásia, África e América Latina. Então, essas pessoas que são incultas. Mas a questão que o deputado João Pedro colocava, ela é pertinente, a questão do calendário. Foi um avanço você ter na área portuária, né, todos os barracões de escola, a estrutura do samba ali. Por quê? Porque a qualquer período do ano, ali tem atividade cultural ligada ao carnaval, e o turista externo ou interno que aqui chegar pode verificar o que é um carro alegórico, como é que se monta, como é que não se monta. Agora, esses eventos, né, da área portuária, né, teria que estar ligado também ao que existe dentro das quadras, não só das escolas, mas dos blocos de rua, das pequenas escolas de segundo e terceiro grupo. Porque tem bloco de rua hoje que nos seus ensaios bota, às vezes, 3 vezes mais gente que numa quadra de uma grande escola. Sim, com certeza. Então, e esses eventos é que precisavam ser divulgados. Porque o turista chegou aqui em julho, no frio. Chegou aqui em julho. Ele vai ali, visita a Passarela do Samba, o Museu do Carnaval, a estrutura das escolas de samba. E pode, no mês de julho, e tem lá uma feijoada na quadra da Mangueira, uma roda de samba no Acadêmico de Santa Cruz. Enfim, ele vai conhecer a alma e a vida da cidade. E aquilo não está preparado para o turista, aquilo está acontecendo porque acontece. Não há festa armada para o turista, está lá. E é isso que o João Pedro destacava, que cada vez mais o turista externo, ele quer se enredar na vida do povo, para conhecer verdadeiramente. Que uma coisa é você vê um espetáculo que foi preparado para o turista, tipo um Me Engana Que Eu Gosto. E outra ele vê, né, algo que acontece com naturalidade.